som, som, som. Som, 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 som. Som, ei, som. Bom dia, pessoal. Bom dia. Para não assustar o Anthony. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Todos alimentados, café maravilhoso que tivemos agora há pouco. Também uma noite abençoada, de culto, de bodas, de culto da fogueira. Foi um dia de sábado incrível, né? E hoje, com a bênção do nosso Senhor, com a provisão dele, também teremos um dia maravilhoso. Amém? Logo mais vou falar algumas coisas, uns avisos, uma surpresa que teremos mais para frente. Eu só peço agora que o Michael venha aqui na frente, fazer essa primeira oração para a gente iniciar o nosso culto matutino. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, por todo o seu cuidado, por toda a sua provisão, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, por termos a oportunidade de, mais uma vez, Te adorar, Te exaltar, ouvir um pouco mais da porção da Tua palavra, Senhor. Que eu possa estar com a vida do pastor, que ele venha falar apenas de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo esse culto, Senhor, e que ele seja aceito como cheiro suave, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, estar nos capacitando, Senhor, que cada hino que for cantado aqui, Senhor, que possa estar apenas falando de Ti, Senhor, que possa estar refletindo a Sua glória, Senhor, e que a gente possa adorar, Senhor, em espírito e em verdade. São essas bênçãos que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Convido aqui o grupo de cânticos para nós entoarmos canções em adoração ao nome do Senhor. Som. 1, 2. Som. Bom dia, irmãos. Hoje está todo mundo com a voz um pouco mais grave, né? Não sei porque, acho que gritaram um pouco, bagunçaram um pouco e a voz já está indo embora, né? Verdade. Nós vamos adorar ao Senhor com o cântico Perdão e Graça. Mas, antes de iniciarmos adorando, gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos, falando sobre o coração adorador, né? Muitas vezes a gente fala assim, o violão, o teclado, a bateria, o baixo, a gente pensa nos instrumentos. Mas esses instrumentos sozinhos, eles não fazem nada, não acontece nada. Se não tiver um coração adorador para usá-los, para adorar ao Senhor, né? Então vamos iniciar adorando ao Senhor com o cântico Perdão e Graça. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir,
ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Te pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Amém. Vamos completar a missão. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar
nossa oração, ó Pai, que o mundo creia, vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, e traz esperança que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há um clamor na escuridão, brilhe a luz do amor do Pai. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Pelo sangue do Teu Filho, o pecado foi vencido, pela graça o perdido, hoje é o escolhido. Tua igreja se levanta, ergue a voz e a Ti proclama, glória, aleluia, o Cordeiro venceu, Cristo venceu. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia, que o mundo creia, que o mundo creia em Deus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Graça e paz. Minha voz também está mais... A gente brinca, a gente grita, a gente canta, a gente prega, a gente conversa. Ontem uma turminha sem juízo ficou até as 2 da manhã conversando no refeitório. Né? Numa conversa, a gente morreu de dar risada, várias histórias, mas é um tempo tão gostoso o acampamento. E daqui a pouquinho, não antes da mensagem, depois da mensagem, para vocês não se assustarem, nós vamos divulgar o acampamento do ano que vem, com valores, data, e vão ser 3 dias. 3 dias. Oi? 4? Vai. Mas, amados, a gente já vai divulgar para já começar a parcelar. Inclusive, sabe esses quartos que tem aqui em cima, os containers lá embaixo? Que tem cama de casal, ar-condicionado, sacada de vidro, também vai estar liberado, hein? É que você ainda não ouviu o preço. Mas, amados, por isso que eu só vou divulgar depois da mensagem, senão você não vai nem prestar atenção na mensagem. Mas, amados, brincadeiras à parte, nós vamos orar. Acabamos de declarar que nós vamos completar a missão. Só que nós precisamos de mais homens e mulheres servindo ao Senhor. Precisamos de mais missionários, de mais missionárias, de mais pastores. Temos que orar pelos pastores que estão à frente trabalhando, missionários, evangelistas. Ontem estava conversando um pouquinho com o nosso amado Isaac e a sua esposa. A gente tem visto pastores desanimados, pastores cansados, missionários, e a gente precisa orar por todos que estão à frente, né? A obra do Senhor precisa avançar,
precisamos completar a missão. Mas não só orar pelos pastores, orar pelos missionários, mas também para que Deus levante mais homens e mulheres para completar a missão, mas também vamos orar pelos cristãos refugiados. Hoje nós temos cerca, segundo o site Portas Abertas, 316 milhões de pessoas crentes perseguidas no mundo. Ou seja, hoje nós temos mais de 300 milhões, ou temos 300 milhões de crentes perseguidos hoje no mundo por causa do Evangelho de Cristo. O Brasil já está entrando no ranking de alerta, por causa do sistema que aí está, que luta contra os valores da família, contra os valores da igreja, contra os valores de Deus. Então o Brasil já está entrando no alerta, ainda não está como um país declarado problemático nessa área, mas já temos várias leis, vários projetos de leis, medidas ditatoriais do sistema que lutam contra os valores de Deus. Então a gente precisa clamar muito por aqueles que estão fazendo a obra diretamente com chamado específico, como pastores, missionários, missionárias, mas também pelos cristãos refugiados. São muitas pessoas, é mais que o Brasil inteiro. O Brasil tem cerca de 217 milhões de pessoas. No mundo são 316 milhões de pessoas crentes perseguidos. Então a gente tem 1,5 Brasil perseguido no mundo inteiro só por causa da fé em Cristo Jesus. E nós temos que lembrar deles em nossas orações. Então, nós vamos nos separar em duplas, de preferencialmente não da sua família, e vá para um cantinho aí mesmo onde você está e ore por essas questões, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta.
Chamo também aqui o grupo de cânticos. Vamos cantar mais uma canção antes da mensagem da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos ouvindo muito sobre precisar de obreiros, né, mãos que servem ao Senhor para anunciar as boas novas. E este cântico agora, ele se chama Brilhar por Ti, né, que nós realmente, tudo o que estamos aprendendo sobre sermos discípulos, soldados de Cristo, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu puser que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Amém.
Amados, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Eu estava orando a Deus sobre esta última mensagem do nosso último culto desse acampamento, e Deus colocou no meu coração trazer novamente uma palavra que eu preguei na nossa igreja. Ele não me deu algo novo para escrever, mas Ele me deu algo que eu já tinha pregado há poucos domingos atrás. Às vezes a gente fala, pastor, eu queria uma mensagem nova, mas lá na nossa igreja a gente está fazendo uma brincadeirinha saudável nas quartas-feiras. No culto de quarta eu chego para os irmãos, a Maura já está rindo, os outros irmãos também que têm ido de quarta. Vocês lembram que eu preguei domingo? Aí os irmãos, tipo assim, é comigo, pastor? Às vezes a gente, com a mente tão atarefada, tão ocupada, tão distraída, a gente está na igreja e não guarda aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Por isso que a gente está tendo essa dinâmica dos grupos, esse workshop de devocionais, exatamente para tentar fazer com que algo fique gravado no seu coração. Porque quando você senta para discutir, conversar, interagir, falar, ouvir, a gente acaba gravando mais. E vários irmãos me comentaram que se alegraram desse momento, que tem sido um momento precioso. E hoje tem mais. Lembrando que não vão ser os mesmos trios, só se for muita coincidência do sistema, porque é tudo eletrônico. A gente vai colocar os nomes, sortear novamente os 3 grupos, não são os mesmos de ontem, a priori, só se o sistema colocar. E depois os trios, só se o sistema colocar, vai ser igual. Mas é um momento para a gente ouvir, interagir e aprender mais. E Deus trouxe novamente ao meu coração para compartilhar sobre essa história de Jacó, lá em Gênesis 32, de 22 a 30. Aí os meninos vão projetar para a gente. Gênesis 32, de 22 a 30, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este homem, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, pois já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque podemos nos reunir nesta manhã como igreja, para juntos te adorar, juntos te exaltar, juntos orarmos na presença do Senhor como igreja reunida, intercedendo, ó Pai, por vidas, pedidos, necessidades, colocando nossas questões diante do Senhor. E obrigado porque também podemos ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas, tem nos chamado a atenção para a nossa missão. Como declaramos nesta manhã, nós vamos completar a missão. Nós queremos que o mundo veja em nós a Tua luz. E, ó Pai, nos ajude a vivermos desta forma cada dia para a glória do Senhor. Que saiamos daqui comprometidos com o Senhor. Mas antes de sairmos comprometidos, que possamos sairmos transformados pela palavra do Senhor. Ó Pai, através do Teu Santo Espírito, usa a minha vida e fale aos nossos corações nesta manhã. E é no nome de Cristo que eu peço, agradecido. Amém. Amém. Podeis assentar? Jacó estava em deslocamento.
ele estava passando pelo rio Jaboque, Jaboque, travou aqui, e a sua família passou, seus servos passaram com seus bens, animais, e ele ficou só. E de repente aparece uma pessoa, que no final a gente vai saber que é Deus. E ele lutou com essa pessoa para ter a sua vida transformada, e ele não se conteve até realmente passar por todo um processo de Deus na sua vida. Quando a gente começa a pensar sobre nossas limitações, falei sobre isso ontem à noite, nós temos falhas, nós temos limitações, nós somos fracos, mas nós temos um Deus que quer nos usar a si mesmo. Quando eu olho até esse número de crentes que são perseguidos no mundo, mais de 300 milhões de crentes perseguidos, só por causa do Evangelho de Cristo, isto assusta. Mas ali a gente vê homens e mulheres fiéis, que não abandonam a fé, não apostatam da verdade, por causa de uma perseguição. Isso mostra homens e mulheres valorosos que entenderam a sua missão, que entenderam que eles têm um compromisso com um Deus vivo, que vai guiá-los, vai guardá-los, e mesmo que chegue o momento de sua morte, eles morrerão adorando, eles morrerão se alegrando, sabendo que estão morrendo por uma causa nobre e completando a sua missão. Paulo, ele morreu dessa forma, tanto que ele termina dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso chamado. Se a gente vai morrer sendo perseguidos ou não, sendo mortos ou não, por causa do Evangelho, nós temos que terminar a missão. Mas para viver a missão, a gente precisa ser transformado por Deus. A gente não consegue viver uma missão do jeito que nós somos. Como comentei ontem, vários exemplos bíblicos, Deus quer usar a mim e a você do jeito que nós somos. Mas não, Ele não quer que permaneçamos do jeito que estamos. Ele nos chama do jeito que somos, mas Ele quer nos transformar na caminhada. E Jacó entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele. E lembre-se que desse homem que tinha por nome enganador, usurpador, nasceu a nação de Israel, da qual veio o nosso Salvador. Você consegue entender que quando nós nos colocamos diante do Senhor para Ele nos usar, Ele vai fazer coisas extraordinárias que a gente nem imagina? Às vezes nós olhamos para a nossa capacidade e nos perguntamos: por que Deus quer usar a mim? Ou o que eu tenho para oferecer? Ah, pastor, eu sei tocar, pregar, dar aula, isso são ferramentas. Eu falei sobre isso ontem no meu grupo devocional. Não se ache a última bolacha do pacote só porque você canta, toca, prega, dá aula, isso são ferramentas. A questão é a sua vida entregue para Deus te usar através dessas ferramentas. E para isso a gente precisa ter um coração puro no altar, transformado. E Jacó sabia que Deus tinha um plano na vida dele, mas do jeito que ele estava, não ia ser completado o plano. E quando ele percebe que ele era enganador, era usurpador, fazia um monte de coisa errada, ele enxerga naquela luta, naquele momento, que era a hora da sua transformação, da qual depois Deus iria completar a sua obra através dele, uma obra da qual viria Jesus Cristo. Será que você está pronto para Deus usar, ou tem algo que Deus precisa trabalhar em você? Se você falar: pastor, eu estou pronto, eu vou dizer algo muito pesado: tu é mentiroso. Se você falar: pastor, eu estou pronto, você é mentiroso, porque ninguém está pronto num corpo pecaminoso, cheio de falhas, cheio de limitações. A palavra de Deus nos ensina que a nossa caminhada com Ele é de glória em glória, é um dia de cada vez. São todos os dias no altar do Senhor para sermos moldados, transformados, libertos, para que a gente possa viver o seu propósito. Quantas vezes a gente não consegue fazer a obra de Deus porque a gente se acha bom demais? Aí a gente faz do nosso jeito, com as nossas formas, com as nossas ferramentas, para o nosso ego e não para a glória dele. O que tem destruído a igreja de Cristo é a gente olhar para nós como se nós fôssemos alguma coisa. Nós não somos nada. Ontem no culto da fogueira, eu estava ali enquanto os irmãos testemunhavam, contavam suas experiências, falavam dos seus motivos de gratidão. Eu ficava toda hora contemplando aquele lindo céu que Deus nos deu ontem. Até o Josias comentou: pastor, Deus abençoou vocês. Que céu é esse? Que céu é esse? Porque aqui vem gente o tempo todo. E nem sempre o céu está tão limpo como estava ontem.
no culto da fogueira, na noite tão gostosa, a temperatura agradável. E nós olhávamos para o céu e estava cheio de estrelas. E aí me veio na mente aquele versículo que diz que Deus conhece cada uma por nome. Você consegue entender o tamanho desse Deus? Ele conhece cada estrela por nome. E aí teve uma hora que apareceu uma estrela cadente. Depois apareceu mais uma que o Gustavo viu. Cadê o Gustavo? Foi no banheiro. Aí do banheiro. Aí ele viu eu vi uma segunda, foi a que ele viu também, que passou. E aí a gente começa a entender a grandeza do nosso Deus. Quando a gente olha toda essa natureza, sabe o que a gente vê? Que ela está o tempo todo adorando ao Criador. Você acorda de madrugada com os animais adorando, a galinha da Angola, tô fraco, desde as 3 da manhã adorando. A gente acorda exatamente com aquelas maritacas adorando a Deus, e aí você se acha alguma coisa para adorar? Eles não têm pecado, a natureza não tem falhas, a natureza não tem erro algum, e estão o tempo todo apontando para a glória de Deus. A gente vê isso em Salmos 19, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus. Não há uma fala, mas eles estão declarando que existe um Deus. E aí a gente olha toda essa natureza fazendo isso e a gente se acha alguma coisa. Nós não somos nada. E se a gente não entender a nossa pequenez, a gente não vai buscar força nele para fazer o que ele nos pede. A reflexão aqui que eu quero que você saia nesta manhã é essa: você não é nada sem ele. Eu não sou nada sem ele. A igreja não é tua, a igreja não é minha, é tudo dele. Por isso que nós precisamos estar rendidos diante dele, perguntando: Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Qual é o teu propósito? Quando eu falo de vidas transformadas, são vidas que vão dizer: Deus, eu quero fazer do teu jeito, o Senhor é o comandante, eu sou o soldado. Já não é mais com as minhas preferências, já não é mais com os meus desejos, é da forma que o Senhor pede. E quantas vezes nós vamos ter que viver como Jacó, sendo refeito, transformado, quebrantado, para que a gente possa entender a vontade dele. O primeiro comportamento que Jacó teve, que a gente precisa ter, ele admitiu as suas falhas. Quando ele procura o anjo ali, quando ele vai lutar com esse anjo, que na verdade não era anjo, era a presença de Deus, ele está dizendo: eu tenho problemas. Qual o tamanho do seu orgulho? Qual o tamanho da sua vaidade? Para não entender que você tem falhas também. Como eu disse ontem, Deus quer nos usar apesar de quem nós somos. Mas eu preciso entender que eu tenho coisas que podem me atrapalhar se eu não tratar na caminhada com Ele. Eu preciso ser tratado para que Ele possa me usar. E Jacó, ele decidiu lutar com este anjo, com esse homem, que na verdade no fundo era a presença de Deus, porque ele sabia que havia algo na vida dele que não estava bom. Tanto que no verso 26 ele vai dizer: eu não vou te deixar ir até ser transformado. Então ele reconhece que precisava passar por um processo de transformação. E a primeira pergunta nesta manhã: você reconhece suas limitações? Você reconhece que teu coração todos os dias vai precisar de um agir de Deus? Porque todos os dias vai levantar o velho homem dizendo: faça do teu jeito, faça da minha forma, eu não quero que seja do jeito de Deus. Segundo comportamento, ele lutou para ser transformado. O maior inimigo da sua vida é teu coração. O maior inimigo das nossas vidas não é a vaca. Alguns irmãos olharam ali: pastor, aquela vaca ali, eu acho que é ela, hein? Mas não, eu garanto que não. Eu faço parte da diretoria da Every Home, e realmente a vaca foi vendida e depois ela foi morta. A vaca, na verdade, ela tinha alguns problemas de rebeldia. Mas a rebeldia da vaca não fez com que aqueles vultos aparecessem do lado dela. Então, teve o contexto espiritual. Tá? Não vamos negar as duas coisas. Mas a vaca, ela gera problema. Olha como uma vaca rebelde dá trabalho. Uma ovelha rebelde também. Mas, em brincadeiras à parte, a vaca, ela foi vendida para um matadouro, e eles mataram a vaca e acabou. Tá? As vacas que você vê aí fora são irmãs, primas, tias, parente, mas não é a original, tá? Mas o problema nosso não são pessoas, não é o demônio que já foi vencido por Cristo, o problema nosso é o nosso coração.
Jacó, ele entendeu que só dependia dele para ser transformado. Não dependia de nenhuma barreira externa. Nós, desde que o pecado entrou no mundo, como que nós vivemos o Evangelho de Cristo? Eu errei por causa do problema do outro. Eu errei por causa da condução do outro. Eu falhei por causa de tal situação. Isso aconteceu quando? Lá no Éden. Lembra quando Adão e Eva erraram, desobedeceram a Deus pela incredulidade? Quando Deus chega para Adão, por que você comeu do fruto? O que ele diz? A mulher que tu me deste. Quando ele chega para a mulher, por que você comeu do fruto? Foi a serpente. E se a serpente pudesse colocar a culpa em alguém, faria o mesmo. E até hoje nós somos assim. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você tem que dizer: Deus, quebra meu coração, me transforma, porque o maior inimigo da minha vida sou eu. O maior inimigo do reino de Deus é você, o seu coração, é o meu velho homem, o seu velho homem. Se nós não formos transformados, amados, nós não vamos ser instrumento nas mãos de Deus. É bonito declarar: vamos completar a missão. É bonito declarar: eu quero ser luz, eu quero levar esperança, alegria. É bonito tudo isso. Mas se você não passar por uma transformação diária na presença de Deus, você não vai conseguir. Talvez o teu desejo é ser esse homem, é ser essa mulher. Mas sem o processo de transformação você não consegue. Porque a transformação ela é diária, ela é constante. E Jacó entendeu que para viver os propósitos de Deus, ele teria que lutar contra si mesmo. E ele começa a lutar contra o anjo. Ele que na verdade não era anjo, é que o texto usa homem, anjo, e no final vai dizer que ele viu Deus face a face. Mas ele começa a lutar. E a lição que eu aprendo aqui é: você vai ter que lutar para viver os propósitos de Deus. Quando eu olho para esses mais de 300 milhões de crentes que estão sendo perseguidos agora, eles estão lutando contra si mesmo para dizer: eu não vou negar a fé, eu não vou abandonar a fé. Porque concorda comigo que é muito mais fácil dizer: eu abandono a fé e me livro de uma perseguição? Vou apostatar da fé e não serei mais perseguido e posso viver dentro da minha casa. Porque muitos crentes estão sendo retirados das suas casas, dos seus comércios, das suas cidades, estão perdendo tudo só porque creem em Cristo como Senhor e Salvador e defendem isso. Só por causa disso, mais de 300 milhões de pessoas vivem isso neste momento. Isso prova que o cristianismo é a igreja verdadeira de Cristo, porque é a única que passa por essa perseguição nessa dimensão. Mas ali nós temos homens e mulheres que vivem o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles são deslocados de lugares, mas eles não abandonam a fé. Se nós não formos transformados por Deus, a gente abandona a fé numa pressão maior. Diante dos amigos, a gente nega a nossa fé. Diante da família, a gente não quer desagradar, a gente nega a nossa fé. E muitas vezes, diante do pecado, a gente nega a nossa fé. Quando Jacó ele luta, ele está dizendo: eu vou lutar e defender o que eu creio, porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Será que você está disposto a lutar dessa forma para viver os propósitos de Deus? E todos os dias vai ser lutar contra você mesmo. Você não vai querer orar todos os dias, mas vai levantar e vai orar. Você não vai querer ler a Bíblia todos os dias, mas você vai levantar e vai estudar a Bíblia todos os dias. Você vai ter preguiça de ir na igreja, vai estar cansado, mas você vai levantar e você vai para se reunir como igreja de Cristo. Você vai viver para Ele, para a glória dEle. Vai ser uma luta constante, que você vai dizer: eu vou enfrentar essa luta por causa da minha missão. Aí a gente começa a entender o que é realmente viver o propósito de Deus. E Jacó entendeu isso, então ele lutou. Mas essa luta deixou ele ferido. Ele foi deslocado na sua coxa. Mas o que me chama a atenção é que mesmo ferido, ele não desiste. E ao longo da caminhada, amados, é isso. Lidar com pessoas é isso. Cuidar de pessoas é isso. Pastorear pessoas é isso. E eu estou lhe convocando a pastorear vidas. E você vai ser ferido, machucado, traído, decepcionado. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: Deus, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou lutar para ver as vidas ao meu redor alcançadas e transformadas por esse evangelho que eu creio. Porque quando nós nos entregamos para sermos transformados, nós vamos entender que isso vai haver um momento de luta, batalha, e que você vai ser machucado também. Mas a pergunta é: você está disposto a continuar?
a levar o Evangelho de Cristo, enfrentando as lutas, feridas que a trajetória vai lhe colocar. Jacó, ele entendeu que as feridas que ele estava tendo eram marcas de experiências com Deus. Uma das coisas que a gente aprende é que a caminhada com Deus vai nos gerar marcas. Marcas que vai doer muitas vezes, marcas que vai nos querer fazer desistir, mas são marcas de transformação. Eu preguei lá na igreja algumas vezes sobre a gente colocar altares ao longo da nossa história, marcos, eternizar momentos, que é o que ele acabou fazendo aqui, como último ponto da mensagem desta manhã. Jacó, quando ele termina esse momento e ele vence, ele tem o seu nome transformado de Jacó para Israel, ele decide eternizar aquele momento e aquele lugar, batizando aquele lugar do nome Peniel. A palavra Peniel, na sua tradução, quer dizer, eu vi Deus face a face. Sabe o que significa isso? Você vai eternizar um momento que você viveu uma linda experiência transformadora com Deus. Esse acampamento já está acabando. São as últimas horas que a gente está por aqui. Ainda tem um dia inteiro. Mas quando der ali 6 da tarde, a gente já está indo embora. Ou uns um pouquinho antes, alguns um pouco antes, outros às 6. Mas o que vai ficar marcado deste lugar? O que vai ficar marcado deste lugar? A brincadeira, a rouquidão, a comida, as vacas, a piscina, os jogos, as bolhas, o ombro. O que vai ficar marcado? As experiências com Deus ou as questões triviais de um acampamento? Quando você sair daqui a algumas horas, o que você vai levar deste lugar? As marcas que Cristo colocou em você neste lugar? Ou simplesmente você vai levar apenas as fotos das experiências do ambiente? Às vezes a gente valoriza mais o ambiente do que a presença de Deus neste lugar. E isso é muito ruim, porque isso aqui a gente poderia fazer na praia. Final de semana que vem a gente vai passar o sábado inteiro na praia. Lá a gente vai correr, brincar, comer, se divertir, igual aqui, só muda o lugar. Então, essas questões são apenas bênçãos de Deus para a gente desfrutar. Mas o que deve eternizar esse acampamento é a sua transformação na presença dEle. E a pergunta que eu faço é, como você vai sair daqui? Você vai sair daqui decidido a ser um discipulador, a ser um pastor de vidas, pastorear vidas, não no título de pastor em si, mas com a missão de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Você vai sair daqui decidido realmente a amar pessoas, se importar com elas, porque vou ser bem sincero, se você não sair daqui transformado, você não entendeu nada porque veio até aqui. Você não veio aqui para brincar, você não veio aqui para comer. Isso aí você tem na tua casa comida, tem restaurante, até melhores. Você não veio aqui para dormir, a sua cama é melhor, mais gostosa do que aqui, não é? Você não veio aqui por causa dessas coisas. Você veio aqui para ser transformado por Deus. O lugar chamado Peniel é um lugar de transformação de Deus. Acampamento é um lugar que nós somos transformados por Deus. E se você sair daqui apenas com as lembranças do ambiente, você não entendeu o que é um acampamento. Porque acampamento é lugar de transformação. É onde você se rende para que você possa realmente ser transformado pelo Senhor. E eu quero encerrar essa rápida mensagem nesta manhã perguntando para você, o que você vai levar de lembrança destes 2 dias? O que você mais quer recordar desses 2 dias? O lugar, comida, estadia, ou a presença do Senhor na sua vida, ou um derramar da sua vida na presença do Senhor. A gente falou sobre ferramentas, a gente falou sobre quem nós somos, a gente falou sobre limitações, e a gente está entendendo que Deus quer nos usar, apesar de quem nós somos, mas agora eu termino dizendo, você está disponível para Deus te usar? Se você estiver disponível, você precisa passar pelo processo de transformação. E como eu disse no começo dessa mensagem, se você olhar para mim e falar que está pronto, eu sou obrigado a entender que você é mentiroso, porque nem eu estou pronto, nem eu estou pronto, porque dentro de mim tem um velho homem,
que todos os dias luta contra Deus, que todos os dias luta contra os desejos de Deus, que todos os dias não quer viver os propósitos de Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Pai, nessa manhã o Senhor nos trouxe mais uma vez essa reflexão sobre a história de Jacó, que não aceitou, ó Pai, permanecer como estava, com um nome que na sua própria tradução afirmava quem ele era e que condizia com seu comportamento até então. Enganador, traidor, uma pessoa ruim dentro de uma sociedade. Ele carregava isso não só no seu nome, mas nas suas atitudes também. Mas ele entendeu que permanecer assim não era o propósito do Senhor. E ele se permitiu ser transformado pelo Senhor. O Senhor foi até ele, no Val de Jaboque, dando a ele a oportunidade de ser transformado. E ele agarrou aquela oportunidade, dizendo: eu não saio daqui até ser transformado pelo Senhor. E quando o Senhor forçou a luta, ele permaneceu ali lutando com o Senhor para ser transformado. Ele foi ferido, ele foi machucado, mas ele provou que ele queria realmente ser transformado, e ele não desistiu até passar pelo processo. Ó Pai, nesta manhã o Senhor está nos chamando a fazermos o mesmo, a nos rendermos diante do Senhor, dizendo: Senhor, me transforma, Senhor, marque a minha vida. Eu já não quero ser quem eu sou, eu quero ser alguém transformado, renovado pelo Senhor. Eu não quero permanecer fazendo essas mesmas coisas, eu quero fazer coisas novas para o Senhor. Eu quero viver o novo para o Senhor. Eu quero deixar tudo aquilo que me atrapalha de viver os propósitos do Senhor. Eu não quero sair deste lugar igual adentrei. Ó Pai, nós estamos orando para que saiamos daqui, declarando que aqui foi o nosso Peniel, onde nós encontramos o Senhor face a face e fomos transformados pelo Senhor. Pai, continue a falar aos nossos corações. Eu não quero sair daqui como entrei. Eu quero sair daqui transformado pelo Senhor. Porque, ó Pai, nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos, ó Pai, reavivar nossas vidas na presença do Senhor. Ó Pai, ao longo desses 2 dias, o Senhor tem falado aos nossos corações, pelas palavras ministradas, não só a pregação, mas também a devocional. E, ó Pai, continue a nos incomodar diante das decisões que precisamos tomar. O mundo lá fora clama por uma igreja viva, por uma igreja relevante, por uma igreja que seja referência e permaneça fiel à palavra do Senhor. E o Senhor está nos chamando nesta manhã para sermos essa igreja, mas para isso precisamos passar pelo processo de transformação, para que possamos ser discipuladores, para que possamos pastorear vidas, cuidar de vidas, levar vidas ao conhecimento da palavra do Senhor. Nós queremos povoar o céu, com vidas sendo salvas, transformadas, libertas, restauradas pelo poder da pregação, da ministração da palavra do Senhor. Por isso, desperte nossas vidas, para que sejamos essa igreja que vai alcançar essa geração para a glória do Senhor. Nos tire a religiosidade, nos tire as meninices, nos tire os nossos comportamentos egoístas, hedonistas, e nos ajude a vivermos os propósitos do Senhor. Que o Senhor realmente possa ser o nosso verdadeiro comandante, como indivíduos, como igrejas, para a glória do Senhor. Ainda de cabeças baixas, olhos fechados, Deus está falando ao teu coração nesta manhã, e você quer dizer: pastor, ore por mim, eu quero fazer deste lugar o meu Peniel, e quero sair daqui transformado pelo Senhor. Levante sua mão, quero orar por você. Amém, 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 amém. Enquanto você levanta a sua mão, vem aqui à frente, vamos se ajoelhar aqui e falar com Deus, vem. Foi quase todo mundo, vem aqui. Você que levantou sua mão, que quer tomar decisão, venha, se ajoelhe aqui à frente. Vamos se render diante dEle nesta manhã. Vamos se render diante dEle. Você levantou sua mão, se ajoelhe aqui no altar, aqui em cima, aqui embaixo. E vamos nos render diante dEle, dizendo: Deus, minha vida eu entrego diante do Senhor. Eu não quero sair deste lugar como entrei. Eu quero fazer deste lugar o meu verdadeiro Peniel.
Eu quero fazer deste lugar um lugar de transformação. Pode ser aqui na cadeira, não tem problema. Amados, nesta manhã, a tua igreja, ó Pai, está de joelhos diante do Senhor. Nós estamos de joelhos porque reconhecemos que precisamos do Senhor em nossas vidas. O Senhor nos deu uma grande missão, onde as pedras poderiam clamar, mas o Senhor levanta a tua igreja para clamar. Onde, ó Pai, a natureza poderia fazer o trabalho dela de te adorar sozinha, mas o Senhor levanta a tua igreja para te adorar. O Senhor levanta a tua igreja para transformar o mundo, ó Pai, com a pregação do Evangelho do Senhor. E nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, dizendo: Senhor, transforma nossas vidas, tire de nós tudo que atrapalha de sermos homens e mulheres usados pelo Senhor. Todos nós, ó Pai, temos limitações, fraquezas, todos nós lutamos contra o nosso eu, mas nesta manhã estamos nos rendendo, dizendo: Deus, que o Senhor prevaleça em nossas vidas, que o Senhor prevaleça em nossas mentes, que o Senhor prevaleça em nossos corações, que a tua vontade seja feita em nossas vidas e através das nossas vidas, para avanço do teu reino, para a glória do Senhor. Ó Pai, nos recusamos a sair daqui como entramos. Queremos fazer desta manhã o nosso Peniel, o nosso lugar de transformação, onde estamos sentindo a presença do Senhor. Pai, quebrante nossas vidas no teu altar, que estejamos, ó Pai, neste momento nos limpando diante do Senhor, dando a liberdade do Senhor adentrar e nos purificar, nos transformar, nos renovar, para que saiamos daqui, ó Pai, fazendo grandes coisas para o Senhor, para a glória do teu nome. Ó Pai, eu vejo aqui homens e mulheres ajoelhados diante do Senhor, ou em pé do ladinho aqui, dizendo: Deus, me usa, eu quero ser um discipulador, eu quero pastorear vidas, eu quero ministrar sobre vidas, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, ajude cada um de nós a vivermos esse propósito do Senhor. Sabemos que quando nós oramos em concordância com a tua vontade, o Senhor nos ouve, e é isso que nós pedimos nesta manhã, porque tudo que estamos vivendo é propósito do Senhor. Pai, continue a ministrar em nossas vidas, para a glória do Senhor. Mas eu ainda faço uma segunda pergunta: você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Sabe por que a gente luta por essa verdade? E sabe por que mais de 300 milhões de pessoas são perseguidas? Porque a gente sabe que só há um caminho, uma verdade, uma vida verdadeira, e essa é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da gente lutar por essa verdade. Jesus Cristo é a razão por estarmos aqui neste acampamento. Mas se você não viver uma experiência salvadora com Ele, de ter a sua vida lavada pelo teu sangue, de ter uma experiência do seu Espírito Santo habitar em você, você não entendeu nada do que é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é deixar Jesus ser Senhor da sua vida, deixá-lo ser o seu Salvador, o seu único mediador do seu relacionamento para com Deus. E nesta manhã Deus também quer transformar você. E se você ainda não tem a certeza da sua vida eterna, se você ainda não tem a certeza que Deus é o seu, Jesus é o seu comandante, se você não tem a certeza que o Espírito Santo habita na sua vida, está na hora de você tomar uma decisão. Talvez hoje possa ser o dia da sua transformação, mas você precisa dizer: Jesus, eis-me aqui, sou eu quero ser transformado por esse Evangelho, eu quero ser transformado por esse Jesus. E se essa pessoa é você, levante sua mão, quero orar por você. Pastor, eu quero Jesus Cristo no meu coração nesta manhã. Eu nunca orei para ser batizado pelo Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, mas essa manhã vai ser a manhã da minha transformação. Há alguém assim? Pastor, ore por mim, eu quero ser salvo nesta manhã. Há alguém? Há alguém? Essa mensagem vai entrar no canal do YouTube, e você que vai ouvir essa mensagem, tome essa decisão. É a decisão mais importante da sua vida. E na tua tela tem um WhatsApp, e você pode entrar em contato conosco. Mas quando você já ouvir essa mensagem e quiser tomar essa decisão, você pode orar do seu lugar, dizendo: Deus, me salva, Deus, transforma a minha vida, perdoe os meus pecados, derrame sobre mim o teu Espírito Santo, e escreva meu nome no livro da vida eterna.
E aí você vai viver uma experiência transformadora com esse Jesus Cristo. Pai, colocamos diante do Senhor, mais uma vez, todas as nossas vidas, que estamos, ó Pai, nos derramando diante do Senhor nesta manhã. Continue a ministrar em nossas vidas, porque sabemos que cada pessoa aqui, ó Pai, tem uma história, cada vida aqui tem uma caminhada, mas todos estão sendo convocados pelo Senhor nesta manhã, a passarem por um processo de transformação, para serem instrumentos nas tuas mãos. Então ajude cada um de nós a enfrentarmos os desafios como Jacó enfrentou, as lutas como Jacó enfrentou, mas que não desistamos pelo caminho, mas que lutemos até sermos transformados pelo Senhor. E quando formos transformados, que permaneçamos dia a dia, de glória em glória na presença do Senhor, sendo transformados, amadurecidos, até que Cristo venha. Pai, continue a falar aos nossos corações, e é no nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém, amém. Deus abençoe, amados, e que saiamos daqui com esse desejo de viver aquilo que estamos tomando de decisões. Amém? Vamos ainda em pé adorar ao nosso Deus com mais uma canção, e depois vamos falar do acampamento do ano que vem e dos avisos do dia. Eu acho que esse é... Amém, irmãos? Amém. Acabaram de sentar, então, por favor, fiquem em pé novamente. E vamos encerrar essa parte do culto, a adoração, com o cântico Estamos de Pé. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja que temos por pé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém. 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 Os irmãos podem assentar. Que canção maravilhosa. Vamos lá falar sobre o nosso dia. Infelizmente, o que o pastor falou é verdade, está acabando. Infelizmente, está acabando. Mas foi bênção esse tempo que passamos juntos. Deus nos concedeu 2 dias maravilhosos, né? 3 dias, né? Sexta-feira que também estivemos aqui. É um privilégio servir a minha igreja. De verdade, é um privilégio. Quando a gente começa a planejar, e aí eu agradeço novamente a equipe, pastor, a Cláudia, o Maicon, minha esposa, Majoí, que me aguenta, né? A gente sempre pensa, nossa, o que vai... A gente pensa sempre na melhor situação possível. Nossa, vai fazer sol, vai dar tudo certo. Mas eu sempre penso assim, e se chover? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Sempre me preparo para que as coisas ruins aconteçam, mas, graças a Deus, Deus tem o privilégio, o propósito dele, e fez que tudo que nós planejamos desse certo para esse. Amém. Isso é motivo de agradecimento, de emoção também para mim. E é isso. Vamos lá. Vamos continuar o nosso dia. Deixa eu pegar aqui a minha programação, que eu mandei ontem no nosso grupo. Também a gente tem um probleminha de horário hoje, mas é bênção. Tivemos um culto maravilhoso. Nosso almoço vai ser ao 12h30, novamente, né? 12h30 até 1h15, como foi ontem também. Então, a nossa gincana, a gente vai fazer deixa eu ver aqui, 12h30, 11h15, agora são 10h35, 11h45, tá bom? Dá meia horinha para todo mundo poder
10, perdão. Não, beleza, ótimo, beleza. Beleza, mesmo assim vai dar certo, vai dar certo. Então, vamos fazer nossa gincana das 11 até as 11h45. Temos uns minutinhos para nos prepararmos. Aqueles que participaram ontem, muito obrigado das gincanas. Estejam hoje também. Vocês serão privilegiados caso forem. E aí vocês sabem o que a gente fez ontem no final da gincana. Hoje vai ter uma surpresa também para vocês. Mas todos podem participar, tá? Tudo organizado para isso. E não sei se eu podia falar, mas no final a gente vai ter uma guerra de bexiga. Então, crianças que queiram participar também. Vamos lá. Eu perdi um pouquinho o rumo aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Então, é isso. Vamos falar do resto do nosso dia. Então, é isso. 11h45, nossa gincana final, né? As últimas gincanas. Finalização e premiação. Vamos ter 15 minutinhos de tempo livre para o nosso almoço, 12h30. 12h30, 1h15, nosso almoço. E a nossa segunda e última devocional vai ser das 13h30 às 14h30. E aí, depois das 14h30, depois do nosso devocional dos trios, nós temos tempo livre até o retorno para São Paulo, que deve ser feito no máximo 18 horas. Tá? Então, se programem, arrumem suas coisas, para que a gente possa cumprir essa agenda para hoje. Também queria agradecer, tinha esquecido, agradecer a todos que participaram do nosso desfile dos personagens bíblicos. Foi muito legal, muito abençoador. Eu pensei que ia desfilar sozinho, mas apareceu muita gente, foi muito legal. A minha alegria em poder planejar alguma coisa e os irmãos fazerem. Porque se eu faço, eu planejo, se eu penso, se eu faço algum planejamento, né, de alguma coisa, e vocês não participam, não serviu de nada. Então, eu sou muito grato a Deus a cada um que pôde participar, então fico muito feliz por ter dado certo. E depois a gente vai divulgar as fotos no grupo, vai ser muito legal, vamos dar muitas risadas, foi muito divertido ontem. Muito bem, é isso. Agora eu vou convidar o Maicon, tem uma surpresinha aqui, antes do pastor pegar a palavra para falar sobre... dar os avisos finais, né, a finalização, e também falar sobre o ano que vem. Já estou animado. Eu amo acampamento, já participei de alguns acampamentos com esse homem aqui, meu amigo. Também o meu amigo Ulisses ali também sou muito grato por tê-lo na minha vida e também participar de acampamentos com ele. Já estou me planejando, me programando para estarmos aqui ano que vem. Não importa o dia que o pastor falar, vou estar aqui. E orem, para que, se Deus permitir, também estarei fazendo aqui a mesma coisa que estou fazendo esse ano. É um privilégio servir e eu gosto muito de fazer isso, então, que Deus nos abençoe. Michael. Bom dia. Ih, o pessoal está triste. É porque está acabando? Bom dia, gente. Bom dia. Amém. Pastor, vem aqui também, por favor. A gente quer te dar uma simples lembrancinha aqui. Em nome da equipe, em nome da igreja, nós somos gratos a ti. Gratos a Deus pela sua vida, pelo trabalho que o senhor tem feito aqui, está conduzindo a sua igreja. É sério. Uma lembrancinha só, tá? Lembrancinha. Gente, tem 1 milhão de coisas. Vem cá, fica da câmera. Tem até uma Coca-Cola. Só vou mostrar o pedacinho, ó. É isso. Obrigado, viu? Amém, obrigado. Era isso? Amados, me pegaram de surpresa. Isso não estava no script, não, tá? Isso não estava. Tá vendo? Fiquei até sem graça. É sério. Olha, olha o livro que eu ia comprar, já ganhei, olha. Amor. Ó.
Depois do almoço, gente, antes da devocional, nós vamos tirar a foto oficial com todo mundo, tá bom? A gente não vai tirar agora, que alguns não subiram, né? Então, a gente vai fazer lá embaixo, tá bom? E obrigado, equipe. Obrigado mesmo, amo vocês, tá? Ao ano que vem, quero vocês de novo. Sem segundas intenções, mas Maicon, Cláudia, Majoí e Evandro, a vaga é de vocês. Quem quiser concorrer vai ter que dar algo melhor. Não, tô brincando. Esquece. Edita o vídeo. Edita o vídeo. Edita o vídeo. Corta, edita o vídeo. Amados, vamos falar rapidinho de duas coisas. O Eco Center, a gente quer adquirir a Everhome, todo esse terreno aqui do lado, e fazer daqui um vale de oração, onde a parte mais alta, você consegue ver um morrinho, não é uma casa, um chalé que estão construindo, é mais à direita, tem um morrinho, onde ali vai ser colocada uma cruz gigantesca, que vai dar para ver de Jacareí, São José dos Campos, várias cidades daqui do vale, e aqui vai ter vários containers de oração, onde você vai poder, se quiser vir, passar um tempo em oração, tempo a sós com Deus. É um projeto lindo que a gente quer construir. Meu primo que sonhou, né, o Alessandro, que sonhou com todo esse vale da oração, mas ainda está em oração, porque precisa de recursos, tá? Mas eu compartilhei com algumas pessoas, né? Eu até, em reunião com a irmã Roberta, de alguns assuntos da igreja, ela também viu esse projeto, né, que estava aberto lá, que eu mostrei para ela, e aí surgiu no coração, que a gente conversa vai, conversa vem, de fazer aqui, resumindo, um retiro de oração nosso. Além do nosso acampamento, que eu já vou divulgar, surgiu a possibilidade da gente fazer um final de semana para vir aqui, com o objetivo de orar. Não é o objetivo de vir brincar, se divertir, de aproveitar o espaço, mas chegar aqui na sexta-feira à noite, voltar no domingo à noite, mas com o objetivo de 70% a 80% do tempo estar em oração, workshop sobre o assunto, inclusive esse mesmo esquema que a gente está fazendo devocionais, mas com mais tempo, falando sobre 3 ambientes, falando sobre oração, depois a gente se separando para conversar sobre isso. Então hoje é só, esse acampamento está sendo uma prévia, né, daquilo que a gente começou a sonhar sobre esse assunto de oração. Então gostaria que vocês colocassem isso no coração de vocês. A gente ainda não tem alguns detalhes, porque a gente não quer fazer 2 acampamentos. A gente quer fazer um retiro de oração, agora no primeiro semestre, e no segundo semestre fazer o nosso acampamento. E o objetivo no retiro de oração é convidar algumas igrejas para estarem conosco. Não é só a nossa, porque as igrejas precisam orar mais. As igrejas precisam buscar mais a presença do Senhor. E quando a gente olha para todo este lugar, que tem como 3 objetivos, oração, discipulado e evangelismo, além de tudo, construir aqui esse vale da oração, que nós já temos a estrada da oração, a gente vê que esse é o lugar propício para isso. Mas qual foi a proposta que eu fiz para o pastor Alessandro? A gente não tem dinheiro para fazer 2 acampamentos. E o acampamento do ano que vem vai ser mais caro, porque são 3 dias. Então, óbvio que vai ser mais caro do que os 420. 420 dividido por 2, 210. Então, você já espera, no mínimo, 630. Mas tem o acréscimo, porque tudo está caro. Mas, então, já vai acalmando o coração, tá? Por isso que você pode parcelar em 12, tá bom? Mas, eu cheguei para ele e falei o seguinte: a gente não tem dinheiro, mas a gente quer passar um final de semana aqui orando. Se vira, me dá um final de semana de grátis. A gente traz a comida, a gente traz os fazedores de comida, a gente divide, monta equipes, mas a gente precisa do espaço com o menor valor possível. Mas ele ainda não deu o valor. Mas a data, eles já estão separando, provavelmente em maio. Em maio. Então, coloque isso em oração, mas já se programe para vir estar conosco. Não vai ser para diversão, brincadeira, a gente vai ter um tempinho de lazer, mas vai ser mínimo. Pastor, eu quero vir brincar, então esquece, não é para você, é para vir orar. Para vir orar, estar em jejum, estar na presença de Deus. E vamos convocar algumas igrejas, convidá-las para estarem conosco também, porque a gente quer realmente mover outras igrejas a fazerem o mesmo que a gente tem feito. Então, a gente quer fazer deste lugar, mais uma vez, o nosso Peniel, o lugar onde nós vamos ver Deus face a face, estando em oração, em intimidade, nessas trocas dentro desse contexto. Então, orem por isso.
E assim que a gente tiver maiores informações, a gente vai divulgar. Mas é um final de semana de maio, vai ser o menor valor possível. A gente, tipo assim, se eles falarem é X, não vai ter nem acréscimo. Que todo acampamento, a gente coloca um pequeno acréscimo, porque tem que pagar coisas, comprar material, tudo isso que vocês receberam de brindes, tirando o da faculdade lá, que foi brinde mesmo, né? O restante tudo tem custo, né? A pulseirinha tem custo, os 15, como é que fala? Squeeze tem custo, o material das crianças tem custo, então a gente sempre precisa colocar um pouquinho a mais para essas coisas que faz parte, né? Quando tem palestrante de fora, a oferta do palestrante e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai colocar custo zero, o valor que eles passarem, a gente vai passar. E aí, nesse valor, a gente só vai incluir a comida, que a gente vai discutir depois como que seria, para que a gente possa passar aqui esses 2 dias em oração. Então, já coloque isso diante do Senhor. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa estar mais na presença de Deus. Se a gente quer realmente permanecer em pé, como acabamos de declarar, a gente precisa permanecer em pé de joelhos no chão. Amém? Amém. Lembre-se, a nossa batalha é o quê? Espiritual. E como que a gente vence uma batalha espiritual? De joelhos. E aí vai ser no final de semana retiro de oração mesmo. Então orem por isso. A gente está aguardando maiores informações. Meu primo e a minha prima devem vir almoçar com a gente. Aí já vou perguntar se já tem alguma informação, aí eu passo. Caso não, eles estão vendo direitinho alguns detalhes, tá bom? Mas orem por isso. Eles gostaram da ideia e agora vamos aguardar maiores informações. Mas para você estar orando, tá bom? Mas lembrando, o objetivo é orar. Pastor, eu quero vir brincar. Então, não é o objetivo desse dia, desse final de semana. O objetivo desse final de semana é orar, intimidade com Deus. Amém? Amém. Quem topa? Amém. Vocês vão vir, não? Eu vou buscar vocês em casa. Amém. Amados, agora vamos falar. O dia de amanhã pertence a Deus. Amados, agora vamos falar do nosso acampamento? Amém. Quem quer estar aqui o ano que vem? Então já começa a abrir o bolso. Projeta aí, vamos lá. Estamos de pé, amém. Aê, gente, vamos lá. 3 diárias, com alimentação, 690, acima de 13 anos. Com alimentação, crianças de 7 a 12, 345. De 0 a 6 anos não paga até a data do acampamento. Quem quiser ficar na suíte com ar-condicionado, cama de casal, sacada de vidro... Mas quem quer, está liberado. É só desembolsar R$1.110 por pessoa. Não é por cama, é por pessoa. As crianças ficam por aí. Amém. Amados, brincadeiras à parte, esses valores, tá? Esses valores não são nossos, tá? A gente colocou um pequeno acréscimo, como a gente sempre coloca, exatamente para essas questões necessárias, mas o valor é do acampamento, tá? Brincadeiras à parte, não depende da gente. Então, tanto que o nosso acampamento esse ano foi 420, e aí você tem que lembrar que foram 2 dias. Se nós vamos ficar 3, se mantivéssemos o valor, seria 630. Então, aumentou só R$60. Entendeu? A conta é essa que você tem que fazer. Porque passou de 400 para 600. Agora são 3 dias, gente. São 3 dias. Guardem isso, é diferente de 2. Tá bom? E aí, esse valor... Você pode parcelar. Alguém faz para minha conta aí? 690 por 12. Gente, 58 reais arredondando. Você vai no Mac, você gasta muito mais e come coisa ruim pra caramba. Não me processa não, tá? É real. O casal pagaria 185 por mês. Amém. Gente,
A gente só está colocando os valores da suíte, porque alguns me perguntaram se pode usar, tá? É uma suíte com cama de casal, toda chiquetosa, com varanda. Então, assim, amados, é o valor deles. Todos os anos, eles nunca liberam. A partir do ano que vem, eles vão liberar para quem quiser. De repente, o marido quer fazer uma surpresa para a esposa, fala que vai dormir na rede, chega aqui e tem um container. De repente fica 3 meses fora, quando chega faz uma surpresa, entendeu? Guiga, agora é a sua vez. Não? Amados, vamos lá, vamos encerrar. Mas, gente, ó, a gente vai liberar as fichas de inscrição com a irmã Kátia. Kátia não, Cláudia. Cláudia, levanta a mão aí, ó. Gente, agora te falar sério, rapidinho, para a gente encerrar. Comece a parcelar agora. Tá? Aproveite o 10º, uma sugestão. Não vai entrar o 13º? Já paga metade. E parcela o resto. Hã? Já dá. O 13º já foi? Já foi. Nem tem. Ai. Amados, vamos lá. Crédito consignado. Troca com... Gente, venda seu carro, troca com troco. Se vira. Ó, o menor juros, ele está fazendo merchan do banco aqui. Só? Bom, amados, brincadeiras à parte, ó, já está liberado as inscrições, tá bom? E também o parcelamento. Converse com a Cláudia, pega a ficha de inscrição com ela, digital ou física, a partir de domingo. A física, a partir de domingo, digital, ela já vai ter daqui a pouquinho que a gente vai mandar. E comece a parcelar e pagar, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Não, senta. A gente quer agradecer aqui algumas famílias que estão conosco, mais uma vez Isaac e a Sil, lá de Vila Natal. Deus abençoe, uma salva de palmas. Também temos o Danilo e família, uma salva de palmas. Temos o Diego e família, uma salva de palmas. Temos também a Tati e o Gui, uma salva de palmas. Ulisses e Amanda. O Caio, namorado da Carol. Alzira, amiga das minhas amadas veteranas. E o restante é da casa. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Oi? O filho da Maura pela primeira vez, o Júlio César. O restante são todos da casa, né? O Iago também. Iago! Isaac! Gente, também temos mais um também, fora da barriga. O Anthony! A Emanuele! O Robson, primeiro acampamento. O Lucas, a Kátia, primeiro acampamento. Papai Noel, colinho da paz. Não, vamos orar, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo tão gostoso que passamos juntos, reunidos como culto, também tratando de alguns assuntos. Consagramos tudo ao Senhor com gratidão. Continue a abençoar nosso dia, que seja um dia sem nenhum acidente, incidente, que seja um dia muito gostoso, ó Pai, tudo para a glória do Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos feito e nos fará, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.